E aí pessoal, beleza? Hoje nós estaremos falando sobre os conceitos fundamentais em automação industrial, certo? Então nós vamos falar sobre o que é download, upload, run, stop e também vamos falar um pouquinho sobre o que é erro, beleza? Esses conceitos são de extrema importância para você que vai trabalhar na área de automação industrial, porque o tempo todo você vai se deparar com esses termos e você precisa saber o que significa, beleza? Como a gente está no mundo globalizado, todo mundo já tem esse conceito na cabeça do que é online e o que é offline, certo? Online é quando você está o quê? Disponível, você está vendo as atualizações em tempo real, certo? Então o que é ficar online em um PLC? É quando você está visualizando o programa em execução, beleza? E o que é offline? Offline é quando você não está vendo as atualizações em tempo real, ou seja, você está desconectado do PLC, por exemplo, você está visualizando o programa de maneira offline. Beleza? Então, online é quando você está monitorando e offline é quando você não está monitorando. Beleza? Então, quando você está offline, você não consegue perceber, por exemplo, as alterações das chaves, as alterações das entradas e saídas do PLC. Você pode apenas modificar o programa, né? Então, quando você tem algumas mudanças mais críticas, os PLCs geralmente não permitem você fazer as alterações online. Muitas vezes você tem que fazer essa alteração offline, parar o programa e depois fazer um download. Lembrando que o PLC está aqui conectado via RS-232, como vocês viram no vídeo anterior, e através do USB que vocês estão vendo aqui, certo? Então aqui a gente tem um cabo conversor. Beleza? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente deve fazer é conferir dispositivos impressoras se o Windows reconhecer o cabo, tá? Que já está instalado. Se tem qualquer dificuldade nisso, é só acessar o vídeo anterior. Então, se ele está ok, eu venho aqui e abro o com MGR. Lembrando que vai abrir esse ícone aqui embaixo. Vou remover aqui, para vocês verem como que faz. Vem aqui e clique em ADD. Como eu falei, se o cabo tiver reconhecido pelo Windows, aqui vai já estar tudo preenchido automaticamente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, PLC1. Certo? E é só dar um OK. Vou abrir aqui o ISPsoft. Esse que é o software de programação dos PLCs da Delta. Certo? A gente vai entrar em mais detalhes dele mais tarde. Então não precisa ficar preocupado com isso agora não. Agora, vamos supor que eu queira monitorar esse camarada aqui. Né? Se eu quiser monitorar esse camarada aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o PLC em modo online. Né? Porque aqui do jeito que eu estou offline. Observa que eu mexo a entrada aqui, ele atua lá, mas eu não consigo ver nada aqui. Por quê? Porque eu estou offline. Então, se eu quiser ficar online, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui em PLC e clicar em Online Mode. Beleza? Então, se eu passar ele para online, observe que agora tudo que está não dando condição está aberto. E tudo que está dando condição está verde. Beleza? Então, se eu pressionar X0, observe que aqui vai ficar verde. Quando aqui ficou verde, aqui atuou, fechou o contato aqui. Então, eu posso tirar o X0, que a energia continua passando por aqui. E se eu pressionar X1, vai abrir esse contato aqui e vai desligar Y0. Beleza? Então, aqui eu estou online. Se eu quiser sair do modo online, basta eu clicar nesse ícone aqui. Não fiquem preocupados com algumas coisas que foram passadas mais rápidas aqui. Por quê? Aqui a gente está preocupado só com os conceitos que foram falados na aula. Agora nós vamos aprender mais 3 conceitos que são de extrema importância. O conceito de run, ou seja, run, né, em inglês quer dizer correr, né, mas voltado para máquinas quer dizer em execução. Então, o que quer dizer quando o status de um PLC é run, ou de uma IHM, ou do que for, está em run? Se você vê algum LEDzinho piscando em run, quer dizer que ele está em execução normal, ou seja, ele está lendo as entradas, processando os dados e elaborando as saídas, ou seja, quer dizer que o programa está rodando normalmente. Beleza? E stop, né? Vocês também já devem ter ouvido falar essa palavra em algum lugar, nem que seja numa placa de pare, né? Então stop quer dizer o quê? Pare, parado, né? Então, se um PLC estiver em stop, quer dizer que ele não está em
Se ele está em stop, é porque ele não está em execução, certo? O que isso quer dizer? Ele até está lendo as entradas, mas ele não está executando programa nenhum. Então, se ele não está executando programa nenhum, logicamente todas as saídas devem estar em quê? Em zero, ou seja, desatuadas. Beleza? Então, stop é o contrário de run. E tem um terceiro conceito também que é muito importante você aprender, que é o quê? Que é o conceito de erro. O que é erro? Né? Erro, em português, seria erro, né? Que é quase óbvio. Então, o que quer dizer quando o PLC está em erro? Geralmente é um LEDzinho vermelho, laranja, amarelo, né? Quando o PLC está em erro, quer dizer que ele entrou em stop forçadamente. Como assim? Ele parou de executar porque aconteceu algum erro no programa ou algum erro de hardware, por exemplo, um mau contato de algum cartão. Isso pode fazer com que o PLC entre em erro. Um erro matemático, por exemplo, também. Vamos supor que em algum momento lá deu uma divisão por zero e o PLC tem algum tipo de proteção contra a falha matemática. Ele vai entrar em erro. Beleza? Algum loop infinito. Como assim? Se por algum motivo em alguma linha de código você pegar e mandar ele voltar para a linha anterior de modo que ele fique preso nesse ciclo, sem chegar ao final, ele vai entrar em erro. Por quê? Porque o programa vai ficar preso em uma rotina e nunca mais vai sair dela. Então existem vários fatores aí que podem levar o PLC ao erro. Beleza? Então aqui o PLC, se vocês observarem aqui embaixo, ele está em RAM. Beleza? Se eu clicar aqui, ele vai para stop. Ele ainda te pergunta, o PLC vai ser parado. Você tem certeza? Por quê? Se for uma planta de verdade, pessoal, você espera que você estiver em execução numa fábrica, ele está falando que seu processo vai parar. Você tem certeza? Sim. Então se eu der um OK aqui, ele vai para stop. Não adianta eu pressionar a minha entrada aqui. Observe que ele continua monitorando. Mas a minha saída nunca atua, porque o programa não está em execução. Beleza? Porque ele está em stop. Então, se eu voltar ele para RAM, o que vai acontecer? Ele agora está em execução. Então, se eu pressionar X0, vai atuar Y0. Liga e desliga normalmente. Beleza? E o erro, eu não vou fazer aqui, mas igual eu falei, se tiver algum erro de lógica, né, o que vai acontecer? O PLC vai para stop forçadamente. Beleza? Upload, né? Então, só você prestar atenção na palavra também, Download é para baixo e o upload é para cima. Então, o upload é quando o cliente manda algum dado, né, algum pacote de dados para o servidor. Então, a gente diz que o arquivo está subindo, ou seja, a gente diz que está acontecendo um upload. Por exemplo, na internet, quando você está em algum site, por exemplo, ele pede para você fazer o upload de uma foto, o que acontece? Você vai lá no seu computador, escolhe um arquivo de foto, né, por exemplo, do seu perfil, e dá um OK. Quando você manda carregar, o que ele está fazendo? Ele está pegando um arquivo do seu computador e jogando para um servidor, certo? Então a gente diz que está acontecendo um upload, beleza? O que seria o upload? O upload é quando o arquivo sai do PLC e vai para o seu computador. Ou seja, se você tem um programa no PLC e quer visualizar ele no seu PC, você tem que fazer o quê? Upload, porque o protagonista agora é o PLC. Ele é o cliente, você é o servidor. Então, se você quer ver um arquivo que está no PLC, você tem que fazer o quê? Um upload, pegar do PLC e jogar no seu computador para que você possa visualizar o programa. Eu quero pegar um arquivo que está nesse PLC e jogar no meu PC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Tools, Communication Settings e vou escolher o meu PLC1 do mesmo jeito, Station 0, porque eu estou falando desse camarada aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, ao invés de clicar na setinha para baixo, que é Download, eu vou clicar na setinha para cima, que é Upload. Se eu vier aqui também em PLC Transfer, Upload. Aí, o que ele está me perguntando? A única opção que eu tenho é de fazer o upload de quem? Do programa. Observe aqui também que nesse ícone aqui, eu estou falando que é upload from PLC, ou seja, extrair do PLC, certo? Então, se eu der um OK aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar o arquivo, o programa desse PLC e vai jogar no meu computador. Então, ele só está falando aqui, esse programa meu que está aberto aqui vai ser fechado. Você quer salvar isso? Não, isso é só um rascunho mesmo. Aí agora ele está perguntando qual que vai ser o nome desse arquivo novo aí. Eu vou chamar ele de upload. Upload.
Pronto. Ele está só pedindo para eu dar um nome novo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar os arquivos desse PLC aqui e vai trazer para esse computador aqui. Pronto, a comunicação está completa. Observem que aquele programa que estava aqui dentro agora está no meu computador. Então eu peguei o arquivo do PLC e joguei para dentro do meu computador. Fiz o processo reverso. Download. O que é download? Você, quando está na sua casa e faz o download de um arquivo, você já deve saber o que acontece. Você pega o arquivo de algum lugar do mundo e baixa ele para o seu computador. Então o que você tem que ter em mente? Que você é o protagonista nessa história, ou seja, o seu computador é o protagonista. Então download é quando qualquer arquivo do mundo cai no seu computador. Então você está fazendo download. Então o download é sempre servidor, cliente. Beleza? Quem que é o servidor? O servidor que fornece as informações. E o cliente é aquele que solicita as informações. Então, download é quando vai do servidor para o cliente. Então, pessoal, aqui a gente está falando do protagonista sendo o seu computador. Só que em automação industrial, quem que é o protagonista? O protagonista é o PLC, o CLP, a IHM, certo? O sistema supervisório. Esses são os protagonistas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você vai fazer download em um PLC, o servidor, nesse caso, é quem? É o seu computador. Porque o seu computador está fornecendo as informações para quem? Para o seu PLC. Então, download em automação industrial é quando o PLC faz o download, ou seja, o arquivo vai do computador para o PLC. Não se preocupe com como esse programa foi feito, isso nós vamos entrar em detalhe na próxima aula. Agora a gente está preocupado com o conceito de download. Então, esse é um programa que está nesse computador aqui, certo? Então eu quero pegar esse programa e jogar aqui dentro do meu PLC, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que vir aqui em Tools, certo? Communication Settings. É aqui que eu vou escolher o drive que eu criei aqui no COM-MGR. Beleza? Então, aqui como eu só tenho um criado, eu só tenho essa opção para escolher. Esse Station Address aqui é o endereço da estação, ou seja, por padrão é 0. Isso mais futuramente, em algum outro treinamento, a gente vai entrar em alguns casos que vai ter que usar outras estações. Mas por enquanto aqui deixa 0. Então pronto. Eu quero pegar esse programa aqui e jogar dentro do PLC. Certo? Lembrando que essa aqui é uma lógica de liga-desliga, em que aqui eu tenho X0, certo? É o botão de liga, X1 é o botão de desliga. Então, aqui eu tenho uma lógica de liga e desliga, isso aí a gente já viu no treinamento de comandos elétricos, certo? Então aqui eu ligo e aqui eu desligo. Se você tem alguma dificuldade nisso, você tem que voltar no curso de comandos elétricos e praticar mais um pouco. Beleza? Então, aqui no menu aqui em cima, em PLC, eu tenho a opção aqui de Transfer. Então, eu tenho as duas opções. A que a gente está falando agora é a opção de Download. Observa que ela tem uma setinha para baixo. Do mesmo jeito que tem esse ícone aqui. Ó. Se eu esperar um pouquinho, lá. Download to PLC. Ou seja, baixar para o PLC. Certo? Então, se eu apertar esse botão aqui, o que vai acontecer? Ele vai me perguntar o que você quer descarregar no seu PLC. Observe que ele até colocou aqui, ó, PC, setinha, PLC e download. Por que ele faz isso? Porque as pessoas confundem muito. Então, o que eu quero jogar lá? Eu quero jogar o programa. Beleza? Então, eu vou vir aqui e vou dar um OK. O que é essa mensagem aqui? O programa ainda não foi compilado. Você quer compilar o programa? A gente vai entrar em mais detalhes de compilação nas próximas aulas. Então aqui eu vou dar um OK. Aí ele vai compilar o programa. Vai conferir se não tem nenhum erro. Então o que ele está falando aqui? Ó? Essa função não pode ser executada em RAM mod. A gente já viu o que é RAM mod, ou seja, RAM é modo de execução. Certo? Essa ação irá afetar o PLC, a conexão do PLC. Você quer continuar? Como eu quero fazer o download, eu vou falar sim, OK. O que ele vai fazer? Observe que enquanto está fazendo download, essa luzinha aqui apagou, certo? Quer dizer que ele está em stop. E o que ele está me perguntando aqui? Ele está me perguntando se eu quero voltar para o running state, ou seja, se eu quero voltar para o modo de execução. Se eu der um OK aqui,
esse LED aqui vai acender novamente, que o PLC já está em execução. Beleza? Então vamos ver se está funcionando mesmo. Esse aqui é o X0 e esse aqui é o X1. Então, de acordo com a lógica, se eu apertar X0, o que tem que acontecer? A saída 1 tem que acionar. Se vocês observarem aí, ó, a saída 1 está acionada. E de acordo com a lógica que se eu pressionar X1, o que tem que acontecer? Essa saída aqui, que é a saída 1, tem que voltar para 0. Então eu tenho um liga e um desliga. Nas próximas videoaulas a gente vai aprender como trabalhar no ISPsoft para programar o PLC. Então aqui a gente queria fixar esses conceitos de download, upload, RAM, stop, online e offline. Beleza, então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Esses conceitos aprendidos aqui são básicos, porém são muito importantes. Tem muito profissional da automação que até hoje confunde esses conceitos. Beleza, então curta o nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal, né? Nas nossas mídias sociais, é sempre treinar serviços, né? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Beleza, então pessoal, até a próxima aula aí. Valeu!